Muito bem, pessoal do segundo ano. Vamos iniciar aí neste frio, né? Inverno aqui em Sarandi, né? A neve tomando conta das colinas, né? Verdade. Mas temos que continuar com as aulas, né? As férias estão vindo aí, né? Sexta-feira tem férias, recesso, mas até lá é aula. Então hoje o que nós vamos fazer? Vamos corrigir as questões da aula passada, né? Então vamos lá. Filosofia da Ciência, capítulo 28, página 387. Vamos fazer a correção, vamos fazer os comentários das questões corrigidas, tá? E assim vamos também recuperando, retomando alguns aspectos do conteúdo. Ok? Então, vamos lá. Correção das questões do capítulo 28. Muito bem, pessoal. Então, a primeira questão tratada lá no livro, né, que dizia o seguinte: faça um quadro comparando as características do senso comum e do conhecimento científico. Faça um quadro, né, e compare senso comum com conhecimento científico. Muito bem. Então aqui eu não estabeleci um quadro, fiz um paralelozinho entre, né, as definições com tópicos bem curtos, né, para nós explorarmos eles agora um pouco. Muito bem. O que caracteriza o senso comum? Primeiro, uso espontâneo da razão, ou seja, não é um uso criterioso da razão, não é um uso, digamos assim, elaborado da razão. É espontaneamente, as coisas elas vão surgindo e eu vou tirando conclusões meia... O senso comum ele vai tirando conclusões um tanto quanto apressadamente acerca daquilo que vai se manifestando, né? Por quê? Porque ele vai se tomar como embasamento aquela segunda característica que está aí, o ensaio e o erro, ou seja, fiz, deu errado, refaço, voltou a dar errado, refaço novamente, eu muitas vezes desisto, né? Mas conforme vai se fazendo e vai errando, né, a gente vai aprimorando. Porém, pessoal, tu vai dizer, mas a ciência também faz isso, a ciência também vê que dá errado, retoma. Só que a ciência ela vai buscar profundamente, ou de maneira muito aprofundada, descobrir o porquê deu errado. Tá? Se aquele algo que deu errado aparentemente realmente é de todo errado, ou, né, se aproveita alguns elementos daquilo. É mais criterioso, né? O senso comum não deu certo, descarta, vai, faz de novo, enfim, tá? Ele é impreciso, tá? Ele é impreciso, por quê? Porque justamente lhe falta aquela rigorosidade, aquela questão mais aprofundada, tá? Então ele não tem muita precisão. É mais ou menos. Quantas folhinhas tem que colocar para o chá da vovó? É mais ou menos é assim. Ela não vai lá na balança colocar né, quantos gramas de Marcela tem que colocar para 100 ml de água. Não, é uma xícara de água, mas que xícara? Ela vai usar que quantos ml tem a xícara da vovó, né? São os 200 ml, é mais, é menos? É a xícara que tu tem lá em casa, porque ele não tem muita precisão, né? Ele é fragmentário. Por quê? Por que ele é fragmentário? Porque ele não estabelece conexões, tá? Ele não estabelece conexões, ou seja, por que tem o nevoeiro, ou seja, qual é a existência do nevoeiro tem conexão com alguma outra coisa, né? Ele é fragmentário, ele vai estabelecer a observação do fenômeno, mas não estabelece, na maioria das vezes, relações com aquilo que ocasiona aquele fenômeno, né? Ou que guarda alguma relação próxima, tá? Por quê? Porque o senso comum, basicamente, ele é voltado para interesses práticos e imediatos. Faço porque estou com um problema e tem que achar solução, tem que dar certo agora. Estou com dor de cabeça, vou fazer o chá. Entende? Ele tem interesses práticos e imediatos. Diferentemente do conhecimento científico, que ao invés de ter um uso espontâneo da razão, como nós vimos anteriormente, não, ele é metódico.
ele é rigoroso, ele é sistemático, tá? Ou seja, ele tem toda uma estrutura que para se chegar a tal conclusão, não se faz isso de qualquer jeito ou a qualquer custa. Tem todo um procedimento que deve ser seguido, que deve ser respeitado para que aquele conhecimento ele seja considerado científico, verdadeiro, válido, tá? As proposições sejam consideradas válidas, lembra da lógica, né? E ele é capaz de generalização, leis e teorias. Tá? O conhecimento objetivo ele não é voltado para interesses imediatos, práticos, tá? Mas ele vai buscar uma generalização. Não pode servir. A ciência não faz sentido fazer ciência para resolver o problema de uma pessoa. Se faz ciência para resolver o problema da generalidade de pessoas que têm aquele problema. Tá? Então ele busca generalização, mas não é uma generalização apressada, que é comum do senso comum, por isso que ele é impreciso, né? O senso comum ele acaba incorrendo muitas vezes na falácia, né, que nós vimos no ano passado, de generalização apressada. Por quê? Porque ele não tem precisão naquilo que ele fala. Ele faz ali, vai servir para todo mundo, mas não é assim, né? Tem que ter todo um teste, tem toda uma rigorosidade para que se chegue a uma possibilidade de generalizar uma lei ou se formar uma teoria, tá? Maior objetividade, né? Ou seja, ele não é subjetivo, ele tem como característica a objetividade, e ele possui em si uma linguagem rigorosa. Tá? Quando nós estudávamos lá a linguagem simbólica, a lógica simbólica, o que significa isso? Significa justamente a rigorosidade científica. Tá? Ou seja, aquilo que é afirmado numa teoria tem que ser compreendida daquela maneira em qualquer lugar do mundo, não pode haver ambiguidade. Por isso que se tem uma linguagem rigorosa, tá? Para evitar essa ambiguidade, para evitar distorções. Tá? As investigações são fundamentadas pelo controle dos fatos. Ou seja, dentro de uma pesquisa eu vou analisar e eu vou ter que levar em consideração múltiplas variantes. Tá? Múltiplas variantes, múltiplas variáveis. Tá? Eu tenho que ter o controle total dos fatos que estão acontecendo para que aquela pesquisa possa se dar ou se apresentar ou a ser aceita como uma lei geral, uma teoria científica. Ok? Então, aqui temos as características de uma e de outra. Qual que é melhor? Óbvio, a ciência é melhor. Não, não existe aqui a melhor ou a pior. São duas formas de conhecimento distintas. Nós vamos nos ocupar agora da ciência, mas não por ela ser superior ao senso comum, porque todo conhecimento científico ele parte necessariamente do senso comum. Rubens Alves, né, o escritor brasileiro, ele vai dizer em determinado escrito dele, da obra dele, ele vai dizer o seguinte: o que é a ciência? A ciência é o senso comum refinado. Né? É o senso comum refinado, aprimorado, melhorado. Tá? Mas a base da ciência, na maioria das vezes, é o senso comum, ou é um problema que advém do senso comum. Muito bem. Então, partamos para a próxima questão, que é justamente a número 2, que vai dizer: explique o que significa objetividade científica, que estava compondo lá a resposta do número 1, como característica da ciência, né? Em seguida, dê exemplos com base em seus próprios estudos de diversas ciências. Então, vejam só. O que é a objetividade científica? Conclusões científicas devem ser objetivas ao serem verificáveis para qualquer outro que pertence à comunidade científica, visando superar a percepção subjetiva de um só pesquisador. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Eu sou cientista, eu estou desenvolvendo uma pesquisa científica, tá? Sobre, vamos pegar uma coisa bem prática que está acontecendo agora. Eu estou num grupo de pesquisa de cientistas que estão tentando elaborar a vacina para o Covid-19, para o coronavírus. Né? Muito bem. Então, os estudos que eu estou fazendo aqui, ele tem que estar dentro do que se chama de objetividade científica. Já dando um exemplo aqui, né?
tem que estar dentro desse quadro de objetividade científica. Por quê? Porque quando eu vou mandar esse estudo lá para uma outra universidade, para um outro grupo de cientistas se apropriarem dele, porque ele está muito avançado já e provavelmente eu vá conseguir, um grupo a qual eu pertenço, vá conseguir desenvolver a vacina, eles vão ter que verificar se aquilo realmente é factível ou não, eles vão ter que conseguir. Então, a estrutura da pesquisa, a forma como eu pesquiso, ela é objetiva, porque não é um método que eu estou desenvolvendo. Não! Ele tem que garantir que os demais cientistas, os demais que pertencem à comunidade científica, também consigam chegar às conclusões ou perceber aquilo que eu e o meu grupo estávamos percebendo. Tá? Então, não cabe na ciência subjetividade. Eu acho, eu penso, não. A ciência ela trabalha com objetividade, ela trabalha com fatos objetivos. Por isso que esse elemento que se percebe muito hoje, né, da negação da ciência é algo, né, do ponto de vista científico infundado, né? Porque você vai estar negando algo que é compartilhado por todos a partir de um ponto de vista subjetivo, a partir de um ponto de vista pessoal. Tá? Por isso que a ciência não pode se dar o prazer de, ou o cientista se dá o prazer de desenvolver elementos subjetivos dentro da sua teoria. Ele até pode começar uma pesquisa por um interesse próprio, por uma vontade própria, mas para essa teoria ser validada, ela tem que se tornar objetiva, ou seja, ela tem que passar pelo crivo dos demais membros da comunidade científica. Ok? Então aqui temos a número 2, a segunda questão para ser desenvolvida. Na sequência, eu havia solicitado que vocês respondessem qual é a importância do método científico. Tá? Por que é importante para a ciência ter, desenvolver, cuidar um método científico? Por quê? Porque o método científico ele vai recorrer a uma linguagem rigorosa, vai encaminhar os procedimentos e observações, experimentação e validação das leis e sistematiza o conhecimento. Também possibilita prever acontecimentos e agir sobre a natureza de modo mais seguro. Pessoal, o que é ter um método científico? Vocês, quando forem lá para o ensino superior, tá? Uma das disciplinas que vocês vão ter, seja o curso que vocês escolherem, seja qual for o curso que vocês escolherem, tá? Vocês vão ter uma disciplina chamada metodologia científica. Por quê? Porque a partir de uma graduação, teoricamente, não que não se possa fazer no ensino médio, obviamente, mas a partir de uma graduação, a pesquisa ela vai ter que entrar nos moldes científicos, porque estamos na academia, no ensino acadêmico. Né? Então, o que é a metodologia científica? É dizer que, para um conhecimento ser considerado científico, ele tem que obedecer algumas regras, ele tem que seguir alguns padrões. O que são esses padrões? A linguagem. Eu não vou escrever de qualquer jeito, existe uma linguagem científica, aí cada área do conhecimento vai desenvolver os seus conceitos próprios, né? Um direito vai ter uma área, uma linguagem, a linguagem do direito é totalmente específica, né? Vai lá para uma medicina, vai ter toda uma linguagem específica. Vai para uma área das exatas, uma engenharia, vai ter todo um conceitual próprio, tá? Então, as humanas, né, vai ter outra perspectiva diferente ainda, vai ter uma linguagem toda própria. Depois, esse método, ele encaminha os procedimentos e observações, ou seja, ele vai dizer como é que o estudo que vai ser feito, a gente vai fazer ele, quais são os procedimentos que nós vamos adotar. Como é que nós vamos proceder para chegar a uma conclusão sobre aquele problema levantado? Como é que vão se dar as experimentações? Vão ser entrevistas, vão ser observações, eu vou observar, sei lá, ele vai determinar como é que vai ser essa experimentação.
e vai dizer como é que vai se dar a validação dessas leis, como é que eu vou provar que aquilo que eu concluí realmente é aquilo, ou é verdadeiro, tá? Como é que eu vou fazer a validação? Como é que eu vou estabelecer a sistematização do conhecimento? Assim como ele vai possibilitar prever acontecimentos. Eu tô fazendo uma pesquisa, né, estou fazendo engenharia química, né, estou fazendo uma pesquisa lá com determinados elementos químicos. O método ele vai dizer, tu vai pesquisar sobre isso, mas veja, e se por acaso acontecer isso e acontecer esse imprevisto, né, ocorresse, né, o frasco se romper e esse líquido, que ele é corrosivo, entrar em contato com a pele do pesquisador. Eu vou ter que prever essas possibilidades. Se isso acontecer, será tomado esse procedimento. Isso tudo o método ele vai garantir. O método ele vai ter que dar conta. Tá? Então, por isso que é importante, porque a ciência ela se faz de maneira rigorosa. É difícil fazer pesquisa científica? É muito difícil fazer pesquisa científica. Tá? É muito difícil fazer pesquisa científica. Porque ela dá trabalho, ela é burocrática, tu tem que cumprir uma série de passos burocráticos, mas ela é o que garante o estágio de desenvolvimento tecnológico que nós estamos. Se o ser humano não tivesse desenvolvido metodologias para pesquisa, nós não estaríamos no estágio tecnológico científico que nós estamos hoje. Ok? Para o bem ou para o mal, é imprescindível, né, a existência desses métodos científicos. Perfeito? Vamos para 4, né? Qual o papel e a importância da comunidade científica, né? Olha só, conhecimento científico, objetividade científica, método científico e agora comunidade científica. 4 conceitos aqui de grande valor e de grande importância, né? Qual o papel e a importância da comunidade científica? Primeiro, a comunidade científica então estabelece relação entre seus membros a fim de comunicarem os resultados de sua pesquisa para que sejam submetidas a um exame crítico, tá? As relações constantes entre os pares são realizadas por meios de congressos, revistas, unidades de pesquisa, biblioteca, tá? Ou bibliotecas, na verdade. Então, vejam só, importância, papel e importância. Então, a comunidade científica, ela vai dizer o seguinte, olha só, vamos retomar o exemplo que eu dei anteriormente sobre as pesquisas, né, para a vacina do Covid. Ela seria possível hoje estar no estágio que ela está, tá? Estar no estágio que ela está, sem a existência da comunidade científica? Não seria possível. Simples assim. A resposta ela é rápida, tá? Por quê? Porque a comunidade científica, ela vai fazer com que as descobertas que acontecem a nível global, a nível mundial, elas consigam ser comunicadas entre os membros dessa comunidade, tá? Para que outros pesquisadores, né, examinem, testem e vejam a validade dessa teoria. Vejam só, eu vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Dentro ainda da questão da vacina para o Covid ou do vírus Covid. Lá quando o Covid, né, ele estava lá no início, que começou a se divulgar, começaram a se fazer os primeiros estudos, né? Saiu um estudo científico que dizia: tomar ibuprofeno agrava os quadros de quem está acometido pelo Covid. Então, ibuprofeno, ninguém mais tomava ibuprofeno, né? Porque se dizia que o ibuprofeno ele tinha uma ação que potencializava os efeitos do Covid. Então saíram alguns estudos, né, científicos para isso. Só que conforme se passou um tempo, né,
essa comunidade científica ela começou a fazer um estudo e ela percebeu que não era verdade isso. Que o ibuprofeno ele não causava esse problema, ele não agravava os problemas do Covid, né? Então ele poderia ser utilizado sim, mesmo com suspeita de Covid, né? Então veja, foi o exame crítico da comunidade científica que desmentiu a tese do ibuprofeno. Da mesma forma a cloroquina, né, tão questionada hoje, no começo, né, se dizia que era um medicamento potencial. A comunidade científica ela foi investigando, e se chegou a dizer, não faz pro coronavírus, que ele não tem efeito considerado ou constatado nenhum. Muito pelo contrário, ele pode agravar algumas situações, né, de taquicardia, né, problemas de quem tem problema do coração. Então, né, a comunidade científica internacional, de maneira geral, ela vai dizer, não usa, né? Então, os Estados Unidos, que estava à frente das pesquisas, proibiu os hospitais de usarem, a União Europeia recomendou que não se use, né? No Brasil, enfim, tá a situação que tá. Mas vejam, mas dentro da comunidade científica tem profissionais que não, né? Tem ainda profissionais que recomendam o uso, por exemplo, da cloroquina, de um remédio, que a comunidade científica internacional desrecomendou. Desculpa o conceito aqui. Obviamente, tá? Sempre vão existir aqueles ou indivíduos que vão se contrapor a algumas ideias, tá? A comunidade científica ela não busca a unanimidade dos seus membros. A comunidade científica ela busca garantir os resultados da sua pesquisa. E como é que eles fazem isso? Com congressos. Nesses últimos, do caso tratado aqui, o Covid, basicamente com publicações em revistas científicas, né? Eu faço um estudo, tenho os testes, publico, né? As vacinas que estão chegando, né? Temos no Brasil o teste da vacina inglesa, temos o teste da vacina chinesa, né? Temos a vacina russa, que provavelmente já começa a ser produzida agora em agosto, né? Mas enfim, isso tudo é possível porque os estudos que foram acontecendo em todas as partes do mundo, né, foram colaborando para que esses estudos avançassem e se chegasse aos resultados que se chegou, né? Por isso que existe um debate hoje. Vamos avançar aqui um pouquinho. Existe um debate hoje. Alguns já estão se antecipando dizendo essa vacina, quando ela surgir, ela tem que ser gratuita, ou seja, ela tem que ser bem da humanidade. A fórmula dela tem que ser liberada para que se consiga produzir em massa e siga. Por que eles estão dizendo isso? Porque os países que estão mais à frente no processo de fabricação das vacinas, os laboratórios, eles só chegaram até ali porque eles contaram com a colaboração mundial. Eles contaram com a colaboração, com publicações feitas de cientistas em várias partes do mundo, né? Então, por isso, né, e por ser uma pandemia, algo que está né, tolhendo vidas em todo o mundo, isso tem que ser um bem da humanidade, ela tem que ser disponibilizada de maneira mais justa o possível. Ok? Então aqui temos o número 4, a importância da comunidade científica. Próxima questão, número 5. Estabeleça a distinção entre valores cognitivos, éticos e políticos na ciência. Então, os valores cognitivos da ciência, eles vão se referir ao conhecimento e orientam-se pela imparcialidade, autonomia e neutralidade. Tá? Então, os valores cognitivos são aqueles valores, tá, que vão tomar como princípio a questão do conhecimento. Tá? Ou seja, o conhecimento do cientista ele tem que ser imparcial, tá? Ou seja, aceitar como científico apenas aquilo que tenha passado por um método, que tenha passado pelo crivo da razão propriamente dito, como está lá no livro, né? O que não seria imparcial? Eu aceitar elementos religiosos, por exemplo. Eu aceitar elementos ideológicos, políticos para defender uma prática. Isso significa que a ciência ela está sendo
ela não está sendo imparcial. Ela está tendo uma parcialidade, né? Pelo governo, ela tem que se manter imparcial nesse sentido. Ela tem que ser autônoma, ou seja, ela tem que ter a vontade dela tem que ir à frente, tá? Ela não pode ficar submetida, tá? Ela tem que ter independência nas suas investigações. E terceiro, neutralidade, tá? Ela não pode atender nenhum outro interesse a não ser o cognitivo, o do conhecer, o do elevar o conhecimento, tá? E nós vemos que esses três valores cognitivos, eles estão à mercê da questão econômica hoje, né? Muitas vezes a ciência ela não é imparcial por causa do dinheiro, ela não é autônoma por causa do dinheiro, ela não é neutra por causa do dinheiro, tá? Ou seja, todo mundo sabe que para pesquisar hoje se precisa de dinheiro, né? A ciência ela precisa de investimento, tá? E quando ela precisa de investimento, né, ela deixa de ser neutra muitas vezes porque se direciona o que se quer pesquisar, e ela deixa de ser autônoma também, e ela deixa de ser imparcial porque ela passa a servir um governo, um projeto, né, alguns interesses religiosos, quem sabe, enfim. Tá? Os valores éticos e políticos, então, eles são exteriores ao conhecimento científico, tá? Mas eles são muito importantes também, porque eles vão dizer respeito à aplicabilidade, aos fins a que se destina o produto da ciência, né? Diz respeito também aos motivos pelos quais certas pesquisas são mais importantes que outras. Qual é o critério da escolha? Que meios escolhem? Para que fins? Né? Ou seja, as questões éticas e políticas, elas não se referem ao conhecimento, mas elas se referem à aplicação da ciência. Os limites, até onde que a ciência pode ir, né? Até onde que ela pode avançar, o que que ela não pode fazer, por que que ela não pode fazer, enfim. Esses são os valores que nós chamamos aqui de éticos e políticos. Ok? Passando para a próxima, nós vamos lá para a número 6, e a número 6 tem um texto do Kneller, né? E ele vai dizer o seguinte: a ciência procura remover tudo o que for único no cientista, individualmente considerado, recordações, emoções, sentimentos estéticos despertados pelas disposições de átomos, as cores e os hábitos de pássaros ou a imensidão da Via Láctea. Poentes e cascatas são descritos em termos de frequência de raios luminosos, coeficientes de refração e forças gravitacionais ou hidrodinâmicas. Evidentemente, essa descrição, por mais elucidativa que seja, não é uma explicação completa daquilo que realmente experienciamos. Muito bem, dada essa citação, com base na citação do Kneller, identifique as vantagens e as limitações da ciência em relação a outros tipos de conhecimento. Quais são as vantagens e quais são as limitações? Como vantagem, busca explicações mais elucidativas da realidade e o faz pelo rigor do método científico com o recurso da matemática e da experimentação. Ou seja, se fala que que a ciência ela usa uma linguagem matemática, exata, precisa. Tá? Ou seja, os poentes, né, as cascatas, que são motivo de poemas, né, de poesias, né, para quem é da área, ela é descrita na ciência como frequência de raios luminosos, coeficientes de refração, força gravitacional, né? É uma explicação toda técnica, toda exata. No entanto, por isso mesmo, se distancia do mundo vivido, da percepção e do conhecimento pelas emoções e sentimentos estéticos que são subjetivos e igualmente importantes para o ser humano. Tá? Ou seja, você tem uma visão técnica e você deixa de ter essa visão que é comum aos demais seres. Tá? O não cientista olha para a cascata e vê uma cascata. Talvez o cientista, como na descrição que está aí, vê ali, ele vê uma conjunção de força gravitacional, de refração, e, né, enfim, consegue observar num fenômeno da natureza várias equações matemáticas, físicas, químicas, enfim. Tá? Letra B. Identifique no texto os elementos que indicam o caráter objetivo da ciência. Tá?
Então, esse texto ele vai contrapor dois polos do conhecimento, a subjetividade da apreciação estética, que se baseia em sentimentos e emoções, e a objetividade científica, que busca a abstração, o geral, a lei, a teoria. Ou seja, subjetivamente eu olho para um desses fenômenos e eu digo que é bonito, o outro diz que é feio, o outro diz que é sem graça, o outro diz que não vê nada naquilo, o outro diz que é interessantinho. Isso é subjetividade. Cada um vai ter uma percepção diferente. Agora, quando eu vou calcular a força gravitacional que está agindo naquele fenômeno, a resposta ela é única. Porque a fórmula é uma e o resultado ele tem que ser um, tem que ser exato. É uma teoria geral, né? Então, essa é a perspectiva que se aplica. Tá? Ali que está o caráter objetivo da ciência. Ok? Seguindo, outra citação, e está pedindo para identificar na citação as características da pesquisa científica contemporânea. Então diz o seguinte, a descoberta da molécula do DNA em 53, de Francis Crick e James Watson, foi o ponto culminante de 80 anos de pesquisas realizadas por numerosos cientistas. Durante seu trabalho conjunto de 18 meses, Crick e Watson avançaram por 30 ou 40 etapas discerníveis, umas bem-sucedidas, outras malogradas, no caminho para a solução decisiva, cada etapa derivando ou dependendo de um fato ou teoria científica existente e cada qual atribuível a um predecessor ou contemporâneo. Pessoas como Bragg, Cherev, Pauling, Donald, Winks e Franklin. Tá? Muito bem. Quais as características da pesquisa científica contemporânea aqui? Então, primeiro, a ciência contemporânea exige um grande investimento, como mostra a necessidade de patrocínio de governos ou de poderosas corporações. Aquilo que eu havia mencionado antes. Fazer ciência hoje é uma coisa cara. Não é barato. Tanto é que vocês vão ver lá quando, repetindo aqui, né, quando fizerem lá a metodologia científica, um dos elementos que vocês vão ter que colocar é uma coisa chamada orçamento. Quanto é que vocês vão gastar para fazer a pesquisa? Obviamente que uma pesquisa de graduação ela é viável, né? Mas quando se faz pesquisas mais avançadas, isso se torna algo muito custoso. Porque exige laboratório, muitas vezes exigem, né, gastos com deslocamento, enfim. O motivo é a exigência de inúmeros profissionais competentes, de diversas áreas do conhecimento e o custo dos recursos tecnológicos, bem como de tempo para a realização de infindáveis experiências. Desse modo, a ciência contemporânea está distanciada da figura do sábio solitário em seu laboratório. Agora são equipes de trabalho que realizam as pesquisas. Né? Se nós olharmos, nos últimos tempos, nós não temos... pegarmos ali os prêmios Nobel, né, de ciência, de física, né, nós vamos ver que são mais de uma pessoa e por trás de cada uma dessas pessoas existe um grupo de pessoas. Ela representa um grupo de pessoas. Antigamente nós tínhamos o inventor disso, o inventor daquilo, porque era o sábio, né, aqui que está colocado como o sábio solitário, era o gênio. Hoje em dia não, hoje em dia são equipes. Porque para desenvolver uma pesquisa, eu vou, na quase totalidade das vezes, precisar me incorporar pesquisas feitas anteriormente, resultados conseguidos anteriormente e a partir deles avançar para os resultados que eu vou buscar. Ok? Então essa é a perspectiva que está por trás dessa questão e desse texto citado aí. E temos também a questão número 8, que tem uma citação do Bronowski, bem mais sintetizada aqui, e ela diz o seguinte: aqueles que pensam que a ciência é neutra do ponto de vista ético confundem as descobertas da ciência que são com a atividade da ciência que o não é. Fantástico isso aqui.
Olha só, pessoal, o que vocês podem na letra A, né? Reescreva o texto de maneira mais clara. A redação aqui ela é pessoal, mas o que o autor ele quer dizer? Que enquanto as descobertas da ciência são neutras, a atividade da ciência não é. Veja, quando se descobriu a energia atômica, a descoberta em si, ela era carregada de neutralidade. Mas quando essa descoberta ela foi aplicada em questões práticas, ela deixou de ser neutra. Porque ela passou a sofrer a influência do poder econômico, por exemplo. E passou a ser usado ou usada, né, para questões nada humanitárias. Muito pelo contrário, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a descoberta da ciência ela é neutra, mas a atividade da ciência, infelizmente, não é mais. Depois, explique em que sentido de neutralidade o texto se refere. Então ele vai dizer, ó, as descobertas da ciência elas são neutras por se referirem a um valor cognitivo, pelo qual busca a explicação da realidade. A descoberta ela acontece porque eu quero conhecer. Eu descobri porque eu quero conhecer. Essa é a esse foi o objetivo da descoberta, querer conhecer. Já a atividade da ciência não é neutra, porque deve examinar os meios usados e os fins a que se destinam essas descobertas com base em valores éticos e políticos que orientam as escolhas das pesquisas e sua aplicação. Ou seja, aquela descoberta que foi neutra no princípio, depois se percebe que ela pode ser utilizada pela indústria bélica, por exemplo, para ter vantagem num confronto. Pronto, aí vai a atividade científica não sendo mais neutra, porque ela vai se ocupar de fins políticos, né? Ou para dar vantagens bélicas para uma nação sobre a outra, né? Então, estas eram as questões que foram propostas para vocês, né? Estas eram as questões que foram propostas para vocês. Estou aqui quase congelando de frio, né? Mas feliz por poder ter corrigido as questões antes de vocês saírem de férias. Ok, pessoal? Então, fiquem bem, se cuidem e em breve voltaremos para continuar o nosso estudo sobre filosofia da ciência, obviamente. Guardem muito bem esses conceitos aí que nós vimos nas questões corrigidas. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!